Boa tarde, estamos iniciando mais um podcast Brasil com seu amigo que vos fala, Deilian, e aqui ao meu lado, o meu amigo, meu pastor. Cara, eu queria ele há muito tempo, mas não deu certo, mas dessa vez bateu certo e para mim é um privilégio receber ele aqui, pastor Rodson Máximo, isso mesmo, pastor da igreja Rema, lá de Valinhos. Pastor, paz de Deus, boa tarde. Boa tarde, Eliane. É um privilégio, um prazer muito grande estarmos aqui. E você, ouvinte também, que está aí, né, ao alcance, nos vendo nessa tarde. É um privilégio muito grande estarmos aqui e falarmos, né, do Eterno, falarmos do poderoso Deus, de tudo que Ele tem feito. E eu te agradeço, Eliane, por esse privilégio de estar aqui. O prazer é meu. Eu vou iniciar, pastor, fazendo a pergunta que eu faço para todos que chegam aqui de primeira. Quem é pastor Rodson Máximo? Pastor Rodson Máximo é um servo de Deus, um homem que ama Cristo, que entendeu o seu chamado e que tem perjurado na mão do Eterno por onde Ele tem nos enviado por esse mundo, né? O Senhor tem cumprido uma promessa que nos fez há 25 anos atrás, de os nossos pés pisarem em terra desconhecida. E hoje já são aí 26 países, 19 estados do Brasil andando, e a gente sempre mencionando o Senhor. Amém. É bênção pura. Desde já eu quero deixar o convite, para você que não conhece, Ministério Rema, lá na cidade de Vinhedos. Qual é o endereço? Valinhos. Ah, Valinhos, misericórdia. Valinhos. Qual é o endereço, pastor? Avenida Independência, 1325, Valinhos. O editor vai colocar na tela certinho aí. Eu estou falando de Vinhedo, porque esse homem é andado, tá? Aí, eu já tá viajando para fora, não vou revelar não, que, tá? Se ele quiser, ele fala. Tá viajando para fora já. É bênção pura. Pastor, eu congreguei com o senhor, fui sua ovelha, para mim foi um privilégio, tá? Amém. Um ano, foi quase um ano. Eu sempre digo para o pessoal que chega aqui, se tem uma coisa que eu aprendi de mundo espiritual, eu aprendi com o pastor Rodson Máximo. Amém. Eu fiquei mais de 24, 25 anos de Assembleia, não é criticando a Assembleia, mas é uma realidade que tem que ser dita. Fiquei mais de 20 anos na Assembleia e não aprendi sobre isso. Fiquei quase um ano com o pastor e aprendi coisas que, cara, só Deus mesmo para fazer essa bênção na minha vida. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ministério Rema, como surgiu. Agora estamos em Valinhos, né? Sim. Bênção pura, já estive lá, é bênção pura. Faço convite, aparece lá. É bênção mesmo. O Ministério Rema surgiu, né, depois que nós saímos debaixo da bênção da Assembleia de Deus de Madureira. Pastor José Lacerda foi meu pastor na cidade de Conchal, me abençoou para que eu colocasse, né, as mãos no arado, e surgiu numa varanda, né? Lá em Araras fizemos um culto de varanda onde a gente pensava que o povo, né, não iria, e por sinal a garagem ficou tomada de gente. Meu Deus! E os membros ali surgiram naquele dia e disseram assim: não, nós temos que colocar um espaço, temos que fundar isso aí. E o Ministério Rema hoje vai para 4 anos, mas é muito gostoso quando você faz história, né? Quando você começa o início de uma obra fazendo um culto de agradecimento a Deus e se torna uma congregação, né? E a gente fica muito feliz por isso. E hoje o Ministério Rema, como a pretensão é nós alcançarmos nações, né? Já estamos indo para dentro da África, em Moçambique, lá em Beira, né? A bandeira do Rema já está lá. Glória. E nós estamos como? Chegando devagarzinho. Glória a Deus. Pastor, nos cultos da igreja do Ministério Rema com o senhor, eu vejo Deus operar muito, muito. Amém. Eu quero revelar uma coisa aqui que eu não ia falar, ele nem sabe. Hoje eu estou construindo terreno próprio, mas algumas pessoas se perguntam assim: por que você é assim com o pastor Rosa? Você saiu de lá, cara. Tá aqui dentro, cara. Não tem pra onde correr. Certo dia o senhor esteve lá em casa, eu acho que eu já contei para ele também já. Darla sabe disso. Certo dia o senhor esteve lá em casa e nós conversou. Na saída, nós fomos falar de outra coisa. O senhor parou assim e falou: ó, eu vejo vocês saindo daqui para algo próprio e vai ser breve. Se prepare, só isso. Quando ele falou aquilo,
Eu sabia que ele era homem de Deus. Eu falei, ó, amém. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido. O senhor falou uma semana, na outra semana apareceu alguém falando assim com minha esposa. Alguém que não gosta de se misturar. Falou assim, ó, bora comprar um terreno junto. Nós divide e separa. Tá? E eu quero deixar isso aqui bem claro para que as pessoas que nunca foram lá no Ministério Rema entendam que lá tem um homem de Deus. Amém. Eu conheci um homem de Deus em Vinhedo, em Valinhos primeiro, não foi? Depois em Vinhedo, agora em Valinhos de novo. Tem um homem de Deus. Algumas pessoas ficam naquela coisa, que tem muita revelação. Melhor ter muita revelação do que muita fofoca. Né? É verdade. Então, pastor, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito no tocante à forma que Deus te usa? Sim, sim, a gente sofre todo dia, né? Primeiro que a Bíblia diz, Daniel 1, Daniel 2:22 diz assim, ele conhece, revela o oculto escondido, conhece os que estão em treva e com ele mora a luz. Então a Bíblia diz, em Deuteronômio 29:29, que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para o homem. Deus fala ainda, Deus fala. Mas para que Deus fale, nós precisamos entender uma coisa, precisamos sair do meio. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Quando você sai do meio, a sua conexão com Cristo é maior, porque você passa a ser íntimo de Deus. E ser íntimo de Deus é você sair o quê? Do meio. Porque se você não sai do meio, o meio se refere a contenda, fofoca, disse-me-disse. Então todos os profetas da Bíblia, você vai ver que eles não andavam em bando. Isso. Eles eram solitários. Elias, caverna. Davi, literalmente um grande guerreiro, caverna. Eliseu acompanhava Elias, né, na sua caminhada, porque entendia que tinha que ser o moço. Geazi acompanha depois Eliseu, né? Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo. Jonathan tinha uma grande amizade com Davi, pegou as expertise de Davi. Então a gente para entender que para ser de Deus, primeiro, você tem que sair do meio. E você tem que aderir àquilo que está escrito, porque o que está escrito não se revoga. Né? Tem muita gente querendo implementar, colocar tio, fazer uma coisa e fazer outra. E eu já fui muito criticado por isso, mas eu louvo a Deus que tudo aquilo que o Senhor disse, por intermédio da minha vida, se cumpriu. Glória a Deus. Né? E contra fato não há resistência, não tem como argumentar uma coisa que acontece. Glória a Deus, é verdade. Eu quero abrir parênteses aqui para mandar a paz e um abraço para a pastora Adriana, a esposa do pastor Rodson Márcio, tá? Deus abençoe grandemente. Outra mulher de Deus, hein? Mulher de Deus, já vi pregando. Cara, para mim foi um prazer também congregar junto. Pastor, mediante o que está acontecendo hoje em dia no nosso Brasil, sim, as pessoas falam muito sobre pós-tribulação e pré-tribulação. Tem gente que fica falando sobre aquela ideia, não, Jesus vai voltar depois da tribulação. E com isso eu acredito que ele abre um precedente para alguns jovens de mente fraca pecarem. Sim, né? sim. E porque eles entendem, não, pera, Jesus vai voltar depois, então eu posso pecar um pouquinho agora aqui. Né? Sim, alguns jovens sim. pensam assim. Outras pessoas até exageram. Não, fulano está esperando um diabo para depois Jesus voltar, né? E eu acredito que o senhor tem um momento de pensamento diferente. Qual a sua reação sobre isso aí? Hoje o povo está muito preocupado, né, com tudo que está ocorrendo, com essa guerrilha e tudo. E tem gente achando, ficando preocupado porque medo de ir para o inferno. Né? Vamos lá. Quando nós fazemos o nosso certo, quando nós implementamos a Bíblia dentro de nós não precisamos ficar preocupados, porque Paulo disse que morrer com Cristo é ganho, mas morrer sem Ele, aí vai ficar difícil. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. O que é pecado? Pecado é transgressão de lei. Pecado não é o que eu acho. Pecado é o que está escrito. E o que está escrito não se revoga. Então hoje eu fico vendo um falando após, contra, Jesus vem, Jesus vai, e depois, ou no início. Mas quem morreu hoje, Jesus já veio. Já veio, verdade. Jesus já veio.
Então nós precisamos entender o seguinte: como vamos? Como vamos? Não é o dia, porque segundo a Bíblia diz que nem o pai sabe, nem o filho sabe o dia que o pai há de vir. Então pode ser agora. Mateus capítulo 25, nós estamos vendo 10 virgens, todas com a mesma roupagem, todas se pareciam, todas tinham a mesma vocação, esperar um noivo. Só que 5 só se destaca como prudente. A palavra prudente no original quer dizer calcular o impacto de uma decisão. Elas calculavam tudo o que ia fazer, mas a Bíblia fala sobre 5 loucas, que por sinal perdeu o azeite e a lamparina estava apagada. E eu aprendi uma coisa, que Deus não pega noiva apagada. Deus não pega ninguém que está, sabe o quê? Dentro de um processo, né? Então, quando isso acontece, perceba-se bem que tem gente preocupado. Jesus está voltando. Jesus já voltou para quem morreu hoje de manhã. Jesus já voltou para quem morreu hoje à tarde. E Jesus vai voltar para quem vai morrer hoje à noite. Porque nós vamos seguir um juízo, uma prestação de conta. Então não fique preocupado se ele vem agora, se ele vai vir depois, a pré ou após. Não fique preocupado em fazer o certo, em obedecer. Fique preocupado em seguir o que está em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje ele te ordena, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Tu serás bendito no campo, na cidade, serás bendito em toda a vossa maneira de viver. Por um caminho teus inimigos virão e por 7 fugirão de ti. Então, se você hoje faz a vontade de Deus dentro de uma obediência, você não precisa nem temer a morte. Porque após a morte física, nós viveremos com o eterno para sempre. Olha aí, glória a Deus, é bênção pura. É desse jeito aí mesmo, porque às vezes as pessoas deixam de se preparar para o agora, né? E fica esperando, não, vai ser depois, agora, não, é depois do anticristo. E como o senhor acabou de falar, às vezes Jesus volta para você agora. E agora? Está preparado ou não está preparado? Ou estava esperando alguma coisa acontecer primeiro? Essa é a visão bíblica, não é do pastor Rosa, bíblica. E a Bíblia não faz contradição, não mente, não faz curva. Pastor, eu ouvi o senhor falar muito sobre prosperidade. Algumas pessoas ficam assim, eu falei, cara, é a Bíblia também. A Bíblia fala muito de prosperidade. Sim. Tem gente que, quando fala de prosperidade, acha que é o diabo. Mas a Bíblia fala mais de prosperidade do que outra coisa, né? Desde Abraão, né? Sim. Adão, eu digo para aquela Bíblia de vez em quando, Adão não era pobre. Quem falou que era pobre? Nunca. Totalmente próspero, né? A Bíblia fala sobre esse fator. Se você parar para analisar, todos que obedeceram a Cristo, todos tiveram uma prosperidade. E essa prosperidade, ela não está linkada só a dinheiro. Porque segundo Timóteo diz lá no capítulo 15, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você coloca amor naquilo que não é para colocar, o dinheiro passa a ser o teu senhor. E aquilo que vira o teu senhor te domina. Agora Jesus disse assim, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Abundância no original quer dizer vida extensa, vida que nunca se acaba. Jesus está dizendo que ele começa e ele também termina. Agora ouça isso. Aos Hebreus 10, 37 diz, esperai um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Aos Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá de fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora perceba-se bem que essa prosperidade, nós gozamos de uma prosperidade porque seguimos os mandamentos. E a Bíblia diz que os mandamentos são para serem seguidos. Agora, como é que você quer ter prosperidade se você não segue? Como é que você quer ter prosperidade se você não faz? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Semente ao que semeia. Mas sem semeadura não tem semente. Por quê? Porque Deus trabalha contigo mediante o teu trabalhar e te dá ferramentas mediante o teu trabalhar. Por isso tem pessoas que alavancam e tem outros que param e a vida continua a mesma coisa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. É inadmissível nós conhecermos o Pai que temos e vivermos a mesma história.
porque o nosso pai é rico? A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da... Calma aí, se ele é rico, se ele é milionário, a Bíblia diz lá em Romanos 14, né, diz que nós não somos bastardos, somos filhos. E se somos filhos, temos parte na herança. E se temos parte na herança, é porque quando se fala de herança, se fala de um percentual grandioso. Então nosso Deus é rico, muito rico, e somos filhos, temos parte. Se temos parte, por que a nossa vida não muda? Isso aí. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando aquele filho pródigo saiu de casa, o pai era rico. Mas o filho não reconhece o pai. Embora o filho morasse dentro da casa do pai. Embora o filho tivesse parte na herança, mas foi uma afronta para o pai receber aquele pedido, porque a herança só se passava de pai para filho quando o pai morresse. Só que a Bíblia diz que ele pede no momento oportuno, e ele sai. Por ele sair, como ele saiu? O pai não fica insatisfeito quando o filho sai, porque uma hora o filho sai para viver sozinho, para casar, para fazer uma faculdade ou morar em outro país. Mas o pai ficou insatisfeito como o filho saiu. Por quê? Porque o filho está dentro da casa do pai, mas ele não quer seguir as regras. Ele não quer seguir os princípios daquela casa. Então o que ele faz? Ele sai, pega o que lhe cabe do seu dinheiro, gasta tudo com as meretrizes, e a palavra pródigo no original quer dizer esbanjador. Ele vai esbanjar todo o dinheiro que tinha e vai ficar sem nada. Agora preste atenção aqui. Ele é filho de um fazendeiro. Ele é filho de um homem rico. Ele tinha o que o pai tinha, claro, porque tudo que é do pai era dele. Agora, por que ele não viveu em parte da sua vida o que o pai vivia? Porque ele não obedecia. Porque ele não estava inserido nos princípios que foi ordenado dentro de casa. E eu aprendi uma coisa: uma vida não supervisionada não é uma vida vivida com responsabilidade. Então o filho, quando ele não vive uma vida plena diante do pai, o pai também não dá a ele literalmente o que ele merece, mas sim o que ele quer. Agora, quando o filho obedece o pai dá a ele muito mais do que ele anseia. Porque Jesus disse assim: olha, eu posso te dar muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. Agora, para isso acontecer, eu preciso estar no fator da obediência. 1 Samuel 15, 22. O melhor ainda é obedecer do que sacrificar. Obediência vem primeiro do que sacrifício. Primeiro você obedece e depois você sacrifica. Mas por que muita gente hoje está vivendo uma vida medíocre? Porque eles, literalmente falando, eles querem sacrificar primeiro para depois obedecer. Primeiro tu me dá, Deus, depois eu faço. Primeiro tu me dá, Deus, depois eu faço. E Jesus está dizendo: não, calma aí, é inverso. Primeiro você faz e depois eu te dou. Glória a Deus. Esse é o pastor Rodson Máximo, pastor presidente da igreja Ministério Rema, lá de Valinhos. Vamos para os nossos intervalos, daqui a pouco nós retornamos aí. Pastor Rodson, hoje em dia existem algumas igrejas que não têm coragem para falar, né? Não é nem a igreja, é os líderes, né? Que a igreja não tem culpa. Alguns líderes não têm coragem para falar sobre o assunto, então eles preferem ficar no neutro, e a Bíblia não tem parte com neutro, né? Ou você é quente ou frio, né? Então, algumas igrejas preferem ficar no neutro quando se trata de ideologia de gênero, por exemplo. Qual é o posicionamento do senhor sobre esse assunto? Bom, é muito fácil, né? Se nós acompanharmos a criação, o Senhor deixou um princípio. A Bíblia diz que, Gênesis, livro do princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus foi dando conteúdo. A terra foi preenchendo essa terra. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou Eva e Adão. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou dois Adão, Deus não criou dois Eva. Se nós pararmos para fazer aqui uma autoanálise, né, nós precisamos entender isso. Nós não ficamos insatisfeitos, chateados, como muita gente diz, né, por aí: o pastor não gosta disso, o pastor não gosta daquilo. Não, nós não adotamos a prática do homossexualismo. Nós não adotamos, porque é uma prática hoje que, literalmente falando, agride os princípios cristãos, agride a nossa sociedade familiar. Então,
Nós não podemos aceitar no sentido essa prática e fazermos também vista grossa. Nós não podemos. Agora, a minha posição hoje é muito clara. Sem muito debate, sem muito desconforto, é só analisar o princípio de tudo. O nosso Deus, ele deixa princípio de tudo, e para um bom entendedor, um primo basta. Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Mas a Bíblia diz que se por multiplicar o pecado no mundo, o amor de muitos esfriaria, e a Bíblia diz que por esse pecado a terra hoje está devastada, porque o mundo jaz do maligno. Então hoje nós estamos vivendo uma era muito deturpada, onde nós estamos vendo pessoas de bem tendo que passar pelo constrangimento de ver pessoas do mesmo sexo se beijando, onde os nossos filhos hoje, né, já em certos lugares já está liberado o homossexual urinar no banheiro. Sabia que a sua filha urina? E como é que a gente vê isso? Se a igreja hoje ela não se manter firme, se a bancada hoje evangélica ela também não for para cima, o negócio fica deturpado. Então nós não podemos mudar o princípio. Temos que aceitar, nasceu assim. Não nasceu assim. Nasceu homem e nasceu mulher. Nasceu homem e nasceu mulher. Mas pelo decorrer do tempo e as mais influências, né, foram se deturpando, se deixando levar, até que alguns saíram do armário, outras saíram, né, do armário também, e se prontificaram, se anunciaram. Mas eu não sou a favor das práticas. Amamos a pessoa, amamos o homossexual, amamos a lésbica, mas eu deixo bem claro, não sou a favor das práticas. Se você vê o livro de Levítico, se você vê o livro de Êxodo, você vai ler lá a Bíblia dizendo tudo o que aconteceu. Sodoma e Gomorra, né? Jesus destruiu aquela cidade, por quê? Porque a prostituição estava o quê? Gigante ali. E a bem da verdade, o Senhor só achou justo Ló, e tirando ele junto com a sua família. O Senhor consumiu aquela terra com fogo, porque até os anjos que lá foram anunciar, né, para Ló, o povo, a sociedade queria coabitar com os anjos. Então nós estamos vivendo últimos tempos, uma deturpação muito grande, aonde eu, pastor Rodson Máximo, amo, como Jesus disse, eu amo o pecador, mas abomino o seu pecado. Isso aí. Tem mais dois temas aqui, bem rápido, que eu vou colocar aqui. Não porque, sabe, horário, é porque ele tem outro compromisso, tá? Correria pura. E eu vou colocar aqui. Pastor, eu vou soltar esse assunto aqui porque eu sei que o senhor também dá uns treinamentos por aí. Amém. Arma e o cristão. Eu sempre aviso, Deus não fez ninguém covarde. Não vai inventar de entrar na minha casa que você vai ver lá um leão bem solto, tá? Então eu sempre ensino. Algumas pessoas pegaram a palavra e transformaram a palavra em uma cartilha de covardes. De covardia, né? De doutrina de covardes. Aí as pessoas ficam interpretando e deturpando a palavra. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Fazendo das pessoas, fazendo com que as pessoas entendam que a palavra manda você baixar a cabeça para tudo. Como na verdade não é isso, e eu sei também que o senhor está ligado. Qual é a sua visão sobre a arma e o cristão? Vamos lá. Nós temos um militar de polícia dentro da igreja. O fator dele ser policial, ele pode andar armado 24 horas por dia, porque a lei faculta isso. Agora, vamos lá. A lei faculta isso, é o ofício dele, ele tem arma, ele serve a Deus. Dentro de uma incursão humilhante, para ele não perder a sua vida, o próprio Deus jamais vai incriminá-lo se ele tirar a vida como desse humilhante. Por quê? Porque ele veio para combater. Ele veio para combater. Pastor, mas ele está armado. Mas e aí? Eu sou atirador esportivo, também tenho arma, né? E muitas das vezes estou armado. Então, o fator de protegermos a nossa casa, a nossa família, a lei nos dá esse embate. Nós precisamos entender o seguinte, que
Não é porque você é cristão que você não pode. Por isso, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter um emocional bem preparado e saber a hora certa de agir ou não. Agora, Cristo não vai ficar chateado contigo porque você tem um ofício, porque você é qualificado para andar armado. Nada disso. Tá? Agora tem gente que diz, poxa, mas é pastor, não pode andar armado, então eu posso morrer e o vagabundo como pode viver? Eu posso morrer, minha família morrer, ele pode entrar na minha casa, fazer uma bagunça e eu vou cruzar a mão e vou falar assim, não, acaba de fazer. Não, ele vai pagar pelo preço que ele cometeu. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear é o que o homem vai colher. É isso aí, opa, é benção conversar com esse homem, rapaz. Eu sempre ensino meu filho, a Bíblia não te faz um covarde, tá? Não te faz um covarde. Verdade. O livro de Lucas fala que Jesus mandou vender algo para comprar arma. E as pessoas, não, mas era arma do Espírito, que Espírito? Como o senhor dizia, né? Pretexto para zerar, né? Como é que o senhor fala mesmo? Pretexto? Texto sem... texto sem contexto, é heresia para pretexto. É isso aí mesmo, entendeu? É loucura. Infelizmente tem esse pessoal que pensa, não, que é para dar outra face. Vigia, não entra na minha casa não, pelo amor de Deus, viu? Pastor, para finalizar, tá? Em nome de Jesus, queria conversar mais, mas vamos finalizar. Eu vi muito durante o tempo que eu fui na sua igreja, o senhor falar sobre a liderança do homem. Infelizmente, tem gente ainda achando que não, né? Que é machismo. A Bíblia não manda nenhum de nós ter machismo. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, não é aos homens, é ao seu marido. Queria que o senhor se posicionasse mais uma vez, que eu já vi, né? Mas agora é para o pessoal aqui da internet, sobre a liderança masculina. Sim, ser um líder é você entrar numa alcateia e você dominar. Mas para dominar como líder, líder não impõe, líder faz. Líder primeiro mostra, líder primeiro encabeça. Líder não crucifica a sua tropa, líder ensina. Se você quer ser um bom líder, você precisa ter as ferramentas necessárias primeiro, né, de mostrar a sua liderança aonde tu quer chegar. E aqueles que comprarem um sonho junto contigo, chegarão juntos. Agora, o líder tem que entender que cada um foi qualificado para uma coisa. Cada um precisa ficar no seu quadrado específico. Por isso que um veio para apóstolo, outro veio para ensinar, outro veio para profetizar, outro veio para reger. Cada um fica na sua posição. Mas o líder tem que ser um observador e ver cada um dentro da sua função. Para quê? Para ninguém que canta não tentar pregar, para ninguém que prega não tentar reger, para ninguém que rege tentar ensinar, porque não vai dar certo. Nós fomos vocacionados para um ofício, e dentro desse ofício poucos foram chamados para lecionar em diversas partes. Por isso que um líder, ele tem que ser completo. Um líder de verdade, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que entender e conhecer a Cristo mais de perto. Agora, um dos fatores da submissão das mulheres, se você pegar Sara era submissa a Abraão, né? A submissão dela era tão bonita de se ver, porque quando o homem representa, quando o homem faz, quando o homem a mulher, ela vê. Você não precisa pedir a tua esposa para ela fazer, porque ela está vendo as suas ações. As suas ações dentro de casa ou dentro da igreja fala muito de quem você é. Então, eu não preciso pedir uma gentileza se você sabe que eu sou gentil. Eu não preciso pedir a você para você colocar uma comida no meu prato se você sabe que você pode me agradar daquele jeito. Então, a submissão vem quando nós representamos. E aqui vai. Existem mulheres hoje que elas estão vivendo essa precariedade porque muitos homens desconhecem esse fator. Tem homens que têm diamante na mão, mas tratam mulheres como caco de vidro. Tem outros que já têm caco de vidro e trata como diamante. Então é como você se comporta, é como você trata, é como você é.
Se você se interagir dentro de casa, for um bom homem, se você fizer o que Paulo disse em 1 Coríntios 7, pagar a mulher devido à benevolência, o teu lar vai ter shalom bait. Pastor, o que é shalom bait? Paz no lar. E não tem uma coisa melhor do que ter paz no lar. Por quê? Porque através da paz no lar, vem o parnassá, vem o dinheiro, vem o maná, vem a condição. Porque quando um lar ele é regido pela presença do Espírito de Deus, ambas as partes dá muito certo. Ambas as partes caminham junto. Ambas as partes têm um crescimento estrondoso. Por quê? Porque a Bíblia diz em Amós 3,3 que não pode andar dois juntos se não estiver no mesmo acordo. A palavra acordo no original quer dizer estar acordado dentro de uma só palavra. A palavra ela não pode ter variedade. Se ela tiver variedade, não tem concordância. Não tendo concordância, o lar não subsiste e ele cai. Então, submissão, né? É isso. É você ter um parceiro que faz, que soma. A mulher tá vendo, pô, o cara é pega 90, ele me trata bem, ele é um cara cortês comigo, ele amanhece como ele me dá um bom dia, ele me dá uma boa tarde. Quando eu faço uma comida, ele fala, poxa, essa comida tá fenomenal. Ele sempre tem um atrativo, ele sempre tira uma carta da manga para você se sentir valorizado. Então a submissão vem através daí. Quando você realmente quer viver uma submissão, você precisa ter um parceiro de ponta. Um cara que realmente te olha e te observa de maneira diferenciada, que é o que está faltando hoje. Mulher não foi feita, não foi gerada, não foi tirada da costela para ser acima do homem, para não mandar no homem, não foi tirada dos pés para não ser pisada pelo homem, mas foi tirada ao lado, porque ao lado de um grande homem existirá uma grande mulher. Então, você que quer ser líder, você que quer ser um cara de ponta, procura ser simples, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, Davi estava no pasto, mas após a unção, Davi volta para o pasto. Por quê? Porque quem é rei, será rei em qualquer lugar. Davi não fica menosprezado, sabia por que volta para o pasto? Não, porque Davi sabia do ofício. Então o líder precisa entender o seguinte, quando for ungido, quando você crescer um degrau, entenda uma coisa, que a humildade procede honra, mas a soberba procede queda. Continua sendo o mesmo homem, para que os seus liderados possam olhar para você e nas suas pisaduras possam ver em você um grande homem de Deus. Por quê? Porque ser um grande homem de Deus não é carregar uma Bíblia. Porque tem muita gente carregando uma Bíblia e não é homem de Deus. Tem muita gente carregando uma Bíblia, mas nunca serviu a Deus. Porque servir a Deus é ter contato íntimo. É você saber descrever aquele que lhe aceitou. E se você não sabe descrever aquele que lhe aceitou, é porque você nunca teve intimidade com ele. Então, todos os mártires da Bíblia tiveram intimidade. Os homens de Deus, manda fogo, Senhor. Elias, manda fogo. Josué, ora e o sol para. Né? Os fatores aconteceram. A Bíblia diz que Deus os honrou. Mas por quê? Intimidade. Como é que você tem hoje uma guerreira do lado, você tem um guerreiro do lado, se você não tiver intimidade com eles, você não sabe descrever quem eles são. Por isso muita gente diz assim, a gente só conhece alguém quando separa. Não é verdade? Porque quando separa, mostra as características daquilo que nunca foi. Então gere intimidade, seja submisso. Submissão não é mandar. Minha mulher tem que ser submissa, eu mando, eu ordeno. Não, não é isso não. Faça o seu. Pastor, mas eu quero que ela mude. Mude você primeiro. Porque às vezes você quer que alguém mude, mas a decisão de mudança está em você. As nossas ações vai mostrar quem nós somos. Não é pelo que eu falo, mas é pelo que eu sou e pelo que eu faço. Fica a dica. Pegou? Pegou? É benção. Isso aqui é um curso. Entendeu? Aí as pessoas falam, por quê? Não passar. É curso, rapaz. Aqui eu aprendo. Pastor, obrigado por comparecer aqui no meu estúdio, tá? Pelo atender o nosso convite, estúdio simples. Eu queria fazer mais para poder receber o senhor. Às vezes até falo para a Clarinha também, vamos preparar outra coisa, mas vocês sabem como é que é. Tá? Obrigado de verdade, foi uma honra receber o senhor aqui. Espero vir outra vez, tá? Eu venho. Vai ser bem. Pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de fogo aí para o pessoal que está te ouvindo e finalizasse. Deixando mais uma vez o endereço da igreja lá de Valinhos e finaliza. Eu quero deixar o endereço da igreja, Avenida Independência,
1325 em Valinhos, do lado do bombeiro. Mas eu quero deixar para você que quer ter um crescimento de vida, pega isso para a tua vida e nunca mais deixa de inserir isso no seu cardápio diário, né? Cuida bem do jardim e a borboleta vai entrar. Honre a Deus em oculto e Ele te honrará publicamente. Dê a Deus o que você não pode dar e Deus dará a vida que você não pode ter. Deus te abençoe. Glória a Deus. Cerrado, compartilha, TikTok, Instagram, onde você estiver. Abençoe também outra vida. Abraço.